eu sou a Bianca e hoje eu vim falar sobre o neocolonialismo. E aí galera, meu nome é Ana Kesley, mas pode chamar somente de Kesley. E eu fiquei com a parte da partilha da África e da Ásia. Oi, meu nome é Ludmila e eu vim falar sobre os movimentos de resistência à partilha da África e da Ásia. Olá, eu sou a Mariane e vou falar sobre o darwinismo social. O neocolonialismo ele foi um período marcado pela colonização dos continentes africanos e asiáticos. O neocolonialismo, também conhecido como imperialismo, compreende as fases política e econômica de colonização dos países africanos e asiáticos pelos países europeus e pelos Estados Unidos, durante todo o século XIX e parte do século XX. E durante essa época, a Europa estava passando pela segunda revolução industrial e tinha uma urgência para a produção e venda dos seus produtos, além da busca de matéria-prima a baixo custo. E com isso, as indústrias precisavam de carvão, ferro, petróleo e produtos alimentícios, quase sempre escassos na Europa, além de outros mercados consumidores para os produtos excedentes de sua produção. E também agora eu vou falar algumas curiosidades do neocolonialismo. Por conta da concorrência entre os países europeus pela colonização, muitos começaram a produzir armas secretamente, gerando a Primeira Guerra Mundial. E também o neocolonialismo ele é conhecido como imperialismo, por adotar medidas de colonização de outros territórios. E uma curiosidade muito interessante é que cerca de 90% das fronteiras atuais da África foram herdadas por conta do colonialismo. E também na hora de reorganizar o mapa da África, após as colonizações, os países europeus consideraram apenas longitude, latitude e rios, desconsiderando as divisões étnicas que já existiam. E, além do mais, menos de 30 anos depois da Conferência de Berlim, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, Itália, Espanha e Portugal já haviam conquistado e repartido entre si mais de 90% do território africano. Um dos principais objetivos do neocolonialismo era de aumentar a margem de lucro e também de conseguir um custo consideravelmente baixo. Estes países se dirigiram à África, Ásia e Oceania, dominando e explorando esses povos em busca disso tudo. O que foi a partilha da África e da Ásia? A partilha da África, também conhecido como a Corrida à África ou a Ida à Disputa pela África, foi a proliferação e reivindicação europeias conflitando e aos territórios africanos durante o período de neocolonialismo entre a década de entre 1880 e até a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914. Isso porque ganhou esse nome, a Partilha da África. A Partilha da África, como podemos dizer, é o nome pelo qual ficou conhecida a divisão do continente africano durante o século XIX, que finalizou, na verdade, com a Conferência de Berlim, que foi entre 1884 até 1885. Ok, podemos mencionar também o que foi a Partilha da Ásia. Podemos compreender o termo a Partilha da Ásia como equivalente à política colonial europeia, promovida na África à mesma época, em cerca do final do século XIX, e também podemos mencionar a situação da China em meio a tal exploração europeia. Ok, mas já que a gente já falou o que aconteceu, como ocorreu e etc., também a gente não acrescentou ainda, para finalizar nosso assunto, podemos dizer as consequências. Vamos começar pela Ásia. O avanço norte-americano mostra-se como uma consequência política ou de interesse dos Estados Unidos no Pacífico e da ocupação das áreas do Havaí ou Guam, perdão se eu estiver pronunciando errado, e Filipinas. A expansão territorial Rússia deu-se de forma menos agressiva por conta das ocupações anteriores da Sibéria. Agora vamos falar sobre as consequências que afetaram a África. O processo de independência dos países africanos teve em menos do século XX, que gerou diversos problemas de fronteiras e de disputas internas entre tribos e nações, e que geraram diversas guerras civis e disputas territoriais em vários países da África. Com a ocupação da África durante o século XIX, inúmeros movimentos de resistência ao neocolonialismo europeu surgiram em diferentes partes desse continente. Desde a segunda metade do século XIX, os países europeus deram início ao processo de
colonização com a ocupação dos continentes africanos e asiáticos. Potências como a Revolução Urabista no Egito, a luta de Said Mohammed, a Abdallah, a libertação da Somália, as revoluções na Líbia e as duas guerras de Madagascar contra a França foram exemplos de lutas contra a dominação europeia. A Conferência de Berlim, quase todo o continente africano havia sido ocupado, com exceção de Libéria e Etiópia. A ocupação do continente africano pelas nações europeias não aconteceu pacificamente. Em todo o continente, explodiram movimentos de resistências que enfrentaram a dominação europeia. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando as potências europeias, o Japão e os Estados Unidos, ocuparam regiões asiáticas. A expansão para a Ásia se deveu a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para as indústrias, mercados para produtos ideológicos, como civilizar este povo. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando potências europeias, o Japão e os Estados Unidos, ocuparam regiões asiáticas. A expansão para a Ásia se deveu a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para indústrias, mercados para produtos ideológicos, como este povos. Baseada na teoria da evolução, conhecida como darwinismo, criada por Charles Darwin, darwinismo social consiste na teoria da evolução da sociedade. Se acredita na existência de uma sociedade superior às outras. As que mais se sobressaem fisicamente e intelectualmente deveriam e se tornariam governantes pela sua superioridade. Mas as que não eram consideradas aptas simplesmente deixariam de existir porque não conseguiriam acompanhar a linha evolutiva da sociedade, entrando em extinção, acompanhando o princípio de seleção natural da teoria da evolução. É bem interligada com o racismo. Algumas das consequências do darwinismo. Essa teoria é composta por um pensamento preconceituoso e racista, classificando classes em raça superior e inferior. Contribui muito e é a base do racismo. Alguns exemplos de darwinismo social é o nazismo. Tinha como dogma a superioridade da raça ariana e resultou no extermínio de milhares de principalmente judeus, no conhecido Holocausto. O sistema político na Itália, conhecido como fascismo, sua principal característica é o racismo, ao pregar a premissa de purificação. Consideravam a mistura de raças uma contaminação. Essa crença sempre faz alguma raça fazer outra sofrer por esse pensamento infundado e idiota de superioridade. Pessoas inocentes sofrem todo tipo de coisa pelo tal darwinismo social de antigamente até a atualidade. Após escutar todo esse podcast, você consegue ter como consideração final de que todos os eventos narrados estão interligados. A maior interligação em todos é o sentimento de superioridade, um sentimento muito comum em toda a humanidade, desde antigamente até os dias atuais. Se você parar para refletir, tem muitos eventos históricos que não teriam acontecido se a humanidade tivesse um pouco mais de empatia e não se considerasse tão superior a outros seres humanos. Agradeço a atenção de todos que escutaram esse podcast até o final. Espero que consigam ter aprendido alguma coisa.